Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente este aí da área de linguagem, códigos e suas tecnologias. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos seguir aí com a nossa proposta sobre as preposições. Quando eu me refiro à preposição, eu estou falando de uma classe gramatical, certo? Então, na nossa aula de hoje, eu vou fazer com vocês uma revisão das nossas últimas duas aulas, né, que foram enfocadas nesse conteúdo. Olha só, na tela, por favor. Então, temos aqui linguagens, códigos e suas tecnologias, segunda etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, Módulo 1, Unidade 2, componente de língua portuguesa. Isso aqui é referente à turma de vocês. E vocês observam aí na tela, né, essa imagem bem atrativa, que se refere à classe de palavras. Olha só, a nossa língua portuguesa, né, dentro do nosso estudo de gramática, nós temos aí as nossas classes de palavras. São 10 classes. Algumas, né, delas são variáveis, outras invariáveis. A que nós estamos trabalhando aqui é uma classe de palavra invariável, certo? No caso, as preposições, ok? Então, vocês, né, já viram sobre verbo, né, sobre pronome, não é mesmo? Numeral, artigo. Então, nós temos, olha só, substantivo, vocês já viram, artigo, vocês já trabalharam, numeral, pronome, verbo, né? O próprio adjetivo. Então, quando eu falo de classe de palavras, só revisando aqui com vocês, eu vou ter substantivo, aquele que nomeia, certo? Nós vamos ter aqui o artigo, que pode ser definido e indefinido. Temos o numeral, vocês também já trabalharam. Verbo, né? Aquele que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O adjetivo, uma classe de palavra que vai o quê? Caracterizar, qualificar, né? O nosso, dar qualidade aqui ao nosso substantivo. Temos as interjeições, as conjunções, que são muito utilizadas, né, por nós. Nós temos aí os nossos conectivos, né, os elementos coesivos, enfim, que ajuda aí na coesão e na coerência de um texto, certo? E essa classe gramatical nossa aqui hoje, né, ela é importantíssima dentro de um texto. Ok? Vamos lá? Olha só, na tela, vocês têm aqui essa imagem, preposição, nosso conteúdo. Olha só essa frase. O copo está sob a mesa, certo? E a outra frase eu tenho, o copo está sobre a mesa. Que palavrinhas são essas? Já trabalhamos aqui, né? Lembra? As preposições, elas se dividem em essenciais e acidentais. Quando eu falo essenciais, são aquelas palavrinhas que de fato sempre foram tidas como preposições, e as acidentais são aquelas que com o tempo, né, dependendo ali do contexto, elas serão consideradas como preposição. Certo até aqui? No caso aqui do sobre e do sob, né, se classificam como preposição que essencial, certo? Então, dependendo do contexto, elas vão ter o quê? Significação diferente. Quando eu falo, o copo está sob a mesa, aqui, pessoal, quando eu falo que ele está sob a mesa, ele vai estar o quê? Embaixo da mesa, certo? Diferentemente de dizer, o copo está sobre a mesa. Quando eu falo sobre, está em cima da mesa, certo? Então, essas preposições bem parecidas, certo? Mas têm significação diferente, ok? Seguindo, pessoal, nós temos aqui alguns conceitos e exemplos. Preposições são palavras que conectam o quê? Termos de um enunciado, né? Como vocês viram no exemplo anterior. De modo que o segundo termo, né, complementa o sentido do primeiro. Olha só. Então, eu tenho aqui a palavrinha, o verbo vou, né? E tenho a palavra o quê? Campinas. Vou Campinas.
Imaginem um texto, eu estar discorrendo o texto e colocar vou Campinas. Nossa, a professora tá louca, não tem nexo isso que ela está dizendo, certo? Então, a função de uma preposição é justamente isso, é ligar, né? Ligar os termos dentro de um texto, para ir dando, né, sentido, né, dando vida ao que eu estou discorrendo. Então, aqui, quando eu coloco vou, quem vai a algum lugar, lembram disso? Que eu disse que é um conteúdo de regência que nós ainda vamos estudar. Mas o próprio verbo, ele pede preposição. Então, vou a Campinas. Então, aqui nessa situação, eu estou ligando a palavra vou e a palavra Campinas. Então, vou a Campinas, por meio da preposição essencial a. No outro exemplo, eu tenho brinco. Brinco, ouro. Brinco de ouro. Mesma situação. Café. Café, leite. Então, café com leite. Ficou casa. Ficou em casa. Vamos ali. Vamos por ali. Agora, vocês viram, né, que nesses exemplos aí, né, dentro de cada situação, olha só, café com leite, vou por ali, todas são preposições essenciais, porém, né, no uso ali, nas suas atribuições, cada uma delas foram utilizadas com uma finalidade, certo? Logo, logo eu mostro isso para vocês. Então, aqui revisando, né? Revisão. Nós temos o quê? Preposições essenciais. Então, temos o a, o antes, o após, até, o com, temos o contra, de, desde, temos o em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Essas são preposições essenciais. Olha só esse exemplo aqui, pessoal. As preposições, como eu disse, elas podem ser o quê? Por combinação ou por contração. Por combinação, elas vão ocorrer como? Olha só esse exemplo. Quando eu tenho uma preposição mais um artigo, certo? Então, é um exemplo como fomos ao teatro, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a preposição a mais o artigo definido o. Por que que eu falo que é uma preposição por combinação? Porque quando eu falo que eu tenho a preposição a mais o artigo o, e quando eu faço a junção artigo mais preposição mais artigo, eu vou ter a mais o ao, certo? Eu tenho essa junção, eu falo que é combinação porque eu não tenho perca fonética, certo? Então, a mais o ao. Não houve nenhuma perca, né, alteração no som quando eu pronuncio essa nova preposição, certo? Então, nesse sentido aqui, eu vou dizer que é por combinação. Olha só esse outro exemplo. Eu tenho aonde você vai, certo? No sentido de direção. Então, eu vou ter a preposição a mais o advérbio de lugar onde, certo? Tendo o quê? Aonde. Então, eu tenho preposição mais advérbio, formando o quê? Aonde, certo? Nessa mesma situação aqui, eu peguei preposição a mais advérbio onde, formei aonde, certo? Tornando uma preposição aqui. Vocês viram que quando eu faço essa junção, eu não tive perca fonética? Quando isso ocorre, eu falo que é por combinação. Certo? Seguindo, pessoal, aqui no outro exemplo, né, aqui já altera. Ele vai ser por contração. Olha só, dona da festa, que é aquele exemplo, né? Eu vou ter o de mais a, certo? Que seria o quê? Ai, errei aqui, só um minutinho, gente. Não precisa desses sinais. Então, eu vou ter de mais a, né, no caso, preposição mais artigo, que forma o quê? Da, certo? Só que quando eu pego preposição, né, de mais artigo a, ficou como? Ficou da,
Ou seja, houve uma perca fonética ali, certo? E quando isso ocorre, eu falo que é por contração, certo? Olha só o outro exemplo. Penso nele, né? Por que que eu falo que o nele é uma preposição, pessoal? Porque, olha só, eu vou ter preposição em mais pronome ele, certo? Então, eu tenho uma preposição, né? Uma preposição mais um pronome, certo? Então, eu vou ter em mais ele, eu vou ter nele. Nesse caso, houve perca, sim, né? Houve alteração fonética. Por isso, é por contração. Vamos à escola, né? Quem vai a algum lugar. Então, vamos a. Aqui pede preposição. Mesma coisa, né? A palavra escola, ela pede uma preposição. Então, aqui nós vamos ter, né? Uma situação de crase, ok? Referiu-se àquela moça. Mesma coisa ocorre nessa situação, tá? Que o exemplo anterior. Seguindo, olha só esses exemplos. Lembra que lá no início eu disse isso aqui para vocês, que dependendo, né, da situação, mesmo que eu utilize, né, diversas preposições essenciais, a situação, o contexto da frase, ela vai indicar a finalidade? Olha só, eu tenho a, tenho de, tenho com. Todos são preposições essenciais. Só que quando eu falo vou a Campinas, qual que é a finalidade? Não é direção? Né? Olha o outro exemplo. Brinco de ouro. Né? Eu estou especificando, né, aqui qual o tipo do meu brinco. Café com leite, mesma ideia. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Olha esse exemplo. Viajaremos durante... que é uma preposição que, né, nós falamos anteriormente que temos as essenciais e as acidentais, que é o caso de durante. Então, viajaremos durante as férias. Então, essa preposição acidental, ela está com a ideia de tempo, certo? Toda criança é pura demais para sofrer. Esse para sofrer, ele tem ideia de quê? De finalidade. No caso, esta é a casa de Pedro, dá uma ideia de posse, certo? É de Pedro, não do Mateus, é de Pedro. A posse aqui é do Pedro. Morreu de frio é a causa. Vimos casas de pedras, é a ideia de matéria. Regressou cansado da festa é o que? A origem. Todos os alunos estão contra você, é uma ideia de oposição, entenderam? Então, todos têm essa ideia. Olha esse exemplo desse texto aqui empregando as nossas preposições. O texto, né, se vocês quiserem pesquisar depois, é lembrança do mundo antigo. Olha só, Clara passeava no jardim com as crianças. Então, eu tenho aqui, nesse caso, no, preposição no, em mais o, né? Depois eu tenho com, certo? Mesma ideia. O céu era verde sobre o gramado, né? Estava sobre o gramado. Diferentemente de a água era dourada sob as pontes, né? No sentido de embaixo ali das pontes. Outros elementos eram azuis, rosas, alaranjados. O guarda civil sorria, passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara, né? Então, no sentido em volta de, certo? As crianças olhavam para finalidade, né? Para o céu. Aqui nós temos um outro exemplo. A Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar, né? Outro exemplo de preposição aqui, essencial.
nem sempre podia usar vestido novo, né? Aquela ideia de alternância, certo? Mas passeava no jardim, no lugar específico, pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Certo, pessoal? Então, aqui nós vimos, né? Vocês viram como uma forma de revisão um pouquinho sobre essa classe gramatical, entender que as preposições se dividem em essenciais e acidentais, que elas poderão, né, ocorrer por combinação ou por contração, uma vez que por combinação é quando eu faço a junção de uma preposição mais uma outra classe gramatical, seja um advérbio, um artigo definido ou indefinido, não teremos perca fonética, diferentemente, né, dos casos por contração. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido muito bem esse conteúdo. No caso de dúvida, voltem lá às videoaulas, ok? Grata pela atenção de vocês. Até a próxima.